R$ 20.000. João suava frio, seu coração palpitava ao saber que o filho corria perigo. Ele vai cair na piscina, vai se afogar. A piscina da casa de João era funda e seu filho tinha poucos meses de idade. Eu vou passar o número do Pix para você estar fazendo a transferência. Deus abençoe, irmão. João estava em casa, seu filho estava dormindo no berço e a pessoa na linha não era um sequestrador. Transferência realizada, R$ 20.000. O homem do outro lado da linha se apresentava como um profeta. Ele sabia que João tinha um filho pequeno, uma piscina no quintal e uma conta bancária abençoada. Descobriu isso por revelação divina, ou quem sabe pelas redes sociais. O valor que ele pediu não era um resgate, longe disso. Aliás, nem era para ele, era para a obra de Deus, uma oferta de remissão, uma indulgência. Se você nunca foi vítima de estelionato espiritual, não faz ideia de como isso é comum na igreja brasileira. Você nunca cairia em um golpe como esse, mas João preferiu entregar o dinheiro do que passar o resto da vida sentindo um calafrio na espinha toda vez que o seu filho se aproximasse da piscina. Apesar de congregar em uma igreja saudável, preferiu abrir mão de seus bens para não correr o risco de carregar a culpa de saber que poderia ter feito alguma coisa e não fez. A história de João é verídica e, obviamente, seu nome foi alterado. Neste caso, o profeta era um estranho, mas, infelizmente, esse tipo de estelionato acontece toda semana no país inteiro. Seja muito bem-vindo à imersão profética Assim Diz o Senhor. Nesses 3 dias, nós vamos passar a limpo o movimento profético brasileiro e você vai conhecer a estratégia bíblica para identificar fraudes espirituais e reconhecer a verdadeira voz de Deus. E desde já, eu quero deixar bem claro que nós não temos o menor interesse em atacar denominações ou pregadores ou líderes religiosos. Também não nos interessa aqui defender uma linha teológica em detrimento de outras. O propósito da imersão profética, assim diz o Senhor, é estabelecer uma distinção entre a verdadeira manifestação do Espírito e aquilo que não passa de manipulação, ou superstição, ou carnalidade. Por isso, não importa aqui se você é pentecostal, ou carismático, ou reformado, ao longo da imersão, nós vamos nos deter tão somente naquilo que as Escrituras ensinam sobre esse assunto. E se você suspeita que alguém de influência na sua igreja está cometendo abusos em nome de Deus, chegou a hora de tirar essa dúvida de uma vez por todas. Você vai descobrir também se é possível corrigir esse tipo de desvio, ou se a única solução é trocar de igreja. E se você já foi vítima de algum tipo de fraude espiritual, você vai saber como encontrar na sua cidade um ambiente seguro para o crescimento espiritual da sua família. Agora, se a sua comunidade simplesmente não valoriza os dons espirituais, você vai poder servir a sua igreja, tornando-se uma referência na compreensão desse assunto. Afinal de contas, não é responsabilidade apenas de pastores e líderes fazer guerra contra essa cultura pseudo-profética que existe na igreja, porque, sob o pretexto de uma falsa humildade, muitos irmãos simplesmente se omitem e delegam aos pastores a responsabilidade de reagir às farsas espirituais do nosso tempo. Na imersão profética, Assim Diz o Senhor, você vai descobrir como assumir a sua posição e descobrir como proteger a sua igreja, a sua família, as suas finanças e o seu próprio coração contra esse tipo de ameaça. Portanto, é muito importante que você participe ao vivo da estreia dos 3 dias de imersão e assista a cada dia a transmissão até o fim. O tema de hoje é a cultura pseudoprofética. Nós vamos entregar para você mecanismos teológicos para você identificar e denunciar falsos profetas e fraudes espirituais. No segundo dia, nós vamos falar sobre o legado dos profetas. Você vai descobrir que Deus ainda está à procura de amigos, apesar de todos os abusos e enganos
que são praticados em seu nome. E, finalmente, no último dia da imersão, nós vamos falar sobre a voz do Senhor. Você vai conhecer a estratégia bíblica para ouvir o Espírito Santo e se desenvolver nos dons de profecia, na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no discernimento de espíritos. Então, sem mais delongas, não sei se você me conhece, mas eu sou o Ângelo Basso e eu moro aqui na cidade de Montemor e sirvo no Ministério Profético há mais de 20 anos. Eu converti no ano de 98 e tive uma experiência de me apaixonar pela presença de Deus e por avivamento. Eu tive contato com o irmão Gregório McNutt e ele foi uma pessoa que me influenciou muito a amar avivamento e por causa disso eu comecei essa jornada de anelar pela presença de Deus. E anos depois, então, eu vim para Montemor, em 2006, estudar aqui. Eu conheci a família Walker, que acrescentou algo novo na minha vida, que foi a paixão pela restauração da igreja, pela reforma que a palavra promove. Então, esses dois fatores se uniram na minha vida, avivamento e reforma. Então, eu me apaixonei por essa realidade e aí eu acabei descobrindo o que seria chamado hoje de um movimento profético. Para mim, o movimento profético na igreja nada mais é do que esse anseio individual por ouvir Deus e ouvir o coração de Deus e transmitir isso para a comunidade. E foi por causa disso, inclusive, que eu conheci o meu amigo Fábio Coelho, que está aqui hoje com a gente e que vai ministrar a palavra para vocês hoje. Então, eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos e falasse um pouco do seu coração para eles. Legal, legal. Então, meu nome é Fábio Coelho e, assim como o Ângelo, eu fui ferido pelo Espírito Santo e, a partir dessa jornada, o Senhor tem nos chamado para, de fato, enfatizar a mensagem da restauração do ministério profético e da democratização da voz de Deus. Para quem não me conhece, eu nasci num contexto de uma família cristã. Minha família vem de tradição de uma igreja histórica, a igreja metodista. Eu fui criado por uma mãe que era fã de Susanna Wesley, então tu imagina, desde pequeno, eu fui incentivado a amar as Escrituras, a amar Jesus, mas com 14, 15 anos, no Rio de Janeiro, na igreja metodista, houve um despertamento espiritual muito influenciado pelos irmãos das comunidades, irmãos preciosos como Asaf Borba, Ademar de Campos e muitos outros irmãos, e nós fomos feridos por essa realidade do Espírito, pela essa paixão pelos dons espirituais, e a partir dessa idade, 15 anos, eu comecei uma busca por entender quem era a pessoa do Espírito Santo, o seu poder e as dinâmicas dos seus dons. E isso culminou, eu e minha esposa, nós éramos noivos e a gente foi muito influenciado pelo que chamamos do movimento da adoração extravagante. E quando nós encontramos com irmãos preciosos como Gregório McNutt, Judson Oliveira, Mike Shea, todo esse movimento, Dan Duque. Então, a partir desse momento, nos anos 2000, ficou claro que, de fato, não apenas o Senhor estava levantando uma companhia profética no Brasil, nas nações, mas que o Espírito estava nos chamando para fazer parte disso. Então, trilhamos essa jornada e o Espírito foi nos puxando para, de fato, nos tornarmos não apenas apaixonados por esse tema do profético, mas também sermos pessoas que iriam trabalhar para servir profeticamente, mas não apenas servir, mas ajudar irmãos, treinar irmãos a se desenvolver profeticamente. E foi assim que eu conheci o Ângelo, mais ou menos nos anos 2010. A gente já se falava, né? Na época era falecido Messenger. MSN, e tinha o Skype que funcionava como chat, né? E nós nos conhecemos, eu vim em Montemor. Eu já era muito influenciado pelas literaturas dos Walkers, mas aí, quando eu chego aqui no Ângelo, que eu fui descobrir que o Ângelo estava ligado com os Walkers, conheci o seu Roberto, conheci o Haroldo, e a partir disso nós tivemos uma conexão muito grande, e esse encontro com o Ângelo foi muito precioso para mim, e também o encontro com a família Walker. Hoje nós somos duas pessoas que somos mentoreados pelo Harold, pastoreados. Então, a nossa jornada tem sido, nos últimos 15 anos, tem sido procurar servir profeticamente, procurar
ser de fato um testemunho profético, mas não apenas isso, procurar ajudar irmãos a encontrar o seu caminho profético. Exatamente aquilo que o anjo fala para Zacarias, né, sobre o ministério de João, que o espírito e o poder de Elias viria sobre João e João iria habilitar um povo preparado para o Senhor. Esse é um dos textos mais fortes para mim. Conta para mim, quando fala esse texto, o que para você é isso? O que é habilitar um povo preparado? Então, muito se fala sobre essa expressão, preparar o caminho do Senhor. E, de fato, Isaías 40 está falando de uma operação profética que prepara a vinda do rei, do Messias. Ou seja, o Deus rei que iria sentar num trono de Davi e iria restaurar todas as coisas. Eu creio que essa frase de Gabriel, para mim, é o resumo do que significa preparar o caminho do Senhor. Então, ele tá resumindo, é o coração qual é o papel profético nessa ação de preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é preparar pessoas para a vinda do seu reino. É apontar para uma realidade vindoura, mas é ajudar pessoas a como se portarem agora, como preparar o estilo de vida, como preparar um tipo de família, um tipo de mentalidade, um tipo de funcionamento, um tipo de coração que está pronto para a vinda do rei. E é exatamente isso que João faz. João, ele começa a batizar, ele começa a pregar sobre arrependimento, ele começa a apontar para a vinda do reino, e ele começa a traçar uma linha entre o santo e o profano. Sim. E ele começa a apontar, isso está errado, isso está certo. Então, preparem-se, se arrependam. Por quê? Porque está vindo o rei. Prepara para o que está vindo. Então, é uma mensagem que aponta para o que está vindo, mas também estabelece um tipo de postura agora para estarmos prontos. E é exatamente isso que João faz. Porque quando Jesus ele se manifesta, os próprios discípulos de João começam a seguir Jesus. Quando Jesus aparece, as mesmas multidões que foram batizadas por João começam a seguir Jesus. E aí as pessoas falam, ô João, mas e aí, você não vai fazer nada? Eu não. Convém que ele cresça. O importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu estou aqui para isso. Então, eu creio que esse é o peso no meu coração quando a gente fala sobre o ministério profético. Não é apenas buscar uma efetividade profética, uma assertividade profética, mas é exercer um papel que prepara pessoas, ser de fato uma ferramenta na mão do Espírito para que pessoas sejam incluídas nisso. Agora, dentro disso que a gente fala sobre o profético, que é um arranjo de uma série de assuntos, Sim. Existe a questão da denúncia Sim. do elemento negativo contra os falsos profetas, Sim. que nós estamos chamando aqui do pseudo-profético, Sim. que hoje existe muito no Brasil. Fala pra gente um pouco qual que é a sua percepção na palavra. Você já falou comigo uma vez sobre Balaão, já falou comigo sobre esses elementos na palavra. Conta um pouco, então, para quem está nos assistindo, qual que é a sua percepção sobre isso? Sim, esse é um tema que me feriu lá para o ano de 2012, 2013. Eu comecei a pensar muito sobre esse tema e me chocou uma coisa, que é o que a gente vai apontar aqui hoje. Eu descubro com essa pesquisa de falsos profetas, e isso me chocou, que falsos profetas não necessariamente são feiticeiros, bruxos, satanistas. Porque na nossa cabeça, né, tem os profetas, que estão, né, os profetas verdadeiros, que são os líderes religiosos, e os falsos deveriam ser os opostos, ou seja, feiticeiro, líder da maçonaria, satanista, aquela coisa. E eu começo a perceber que não. Que quando olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que falsos profetas são pessoas inseridas dentro do povo de Deus, revestidos de uma falsa espiritualidade, causando dano dentro do rebanho. Então é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. E eu quero começar usando um texto, e aí a gente vai bater nessa bola, que é exatamente a descrição de Jesus sobre falsos profetas em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Jesus está terminando o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, como nós sabemos, é o apontamento de Jesus acerca de uma cultura do reino de Deus. E interessante como ele coloca esse assunto dentro dessa narrativa tão importante que fala sobre uma cultura de um tipo de pessoa que é cidadão do reino. Então,
Se Jesus está colocando isso aqui, isso significa que esse assunto, falsos profetas, é muito importante. Então, no Mateus capítulo 7, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós, ou seja, que vêm a vós disfarçados. Olha, essa palavra é muito importante. Eles vêm disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então ele está falando exatamente isso. Ele está falando que falsos profetas vão estar no meio do povo de Deus, disfarçados de ovelhas, que é uma linguagem muito usada na Escritura para povo de Deus. Então ele está dizendo, ó, eles vão parecer povo de Deus, eles vão estar no meio do povo de Deus, mas eles são lobos, e eles são disfarçados. E assim... Isso aqui já muda totalmente o contexto. É Jesus falando. Não é nossa opinião. A gente não está lá em Daniel. Não está numa passagem enigmática que talvez é difícil de entender. E está no Sermão do Monte, que é uma passagem assim, é uma porção basilar, fundamental, e ele está falando que eles vêm disfarçados como ovelhas. Então, assim, Jesus está colocando aqui como um elemento essencial na caminhada cristã. Essencialmente, isso vai estar presente na caminhada cristã. E ele está dizendo, cuidado, ou seja, vocês vão ter que olhar isso, vocês vão ter que zelar por isso, e vocês vão ter que lutar contra isso. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui, o maior problema que nós temos hoje não são os satanistas declarados, não são os feiticeiros declarados, porque Jesus não está dizendo isso aqui. Não. O maior perigo da igreja são os falsos profetas, os falsos líderes religiosos que estão inseridos dentro do povo de Deus, causando estrago. E é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, como que nós vamos identificar isso? Vai identificar se ele errar uma profecia. Lógico que não. Vai identificar. E aí que começa a ficar tenso. Porque ele vai dizer o seguinte, pelo fruto, ou pelos frutos, os conhecereis. Aí ele afirma, né? Pode colher, por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinho? Lógico que não. Então, Jesus ele está dizendo o seguinte... Mas ele é usado por Deus. E aí, esse é o ponto. Porque quando Jesus avança, ele continua falando sobre falsos profetas. E aí, no versículo 21, ele vai fazer uma afirmação que é apavorante. Então, ele fala sobre os falsos profetas no dia do Senhor, ou seja, no juízo do trono de Deus. E ele vai falar o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Os caras expulsam demônios, profetizam. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticam o mal. E no vídeo da chamada para essa imersão, a gente fala assim, que Deus tem um lugar especial para essas pessoas do inferno. E aí tem gente que ficou escandalizada. Mas o texto está dizendo assim... Está claro! Que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Só que ele não está falando aqui de todo cristão, de todo ou falso cristão, ou toda pessoa, ele está falando especificamente de ministros falsos profetas, e ele está dizendo que o fruto, e fruto na Bíblia fala de caráter, de resultado, de estilo de vida. Ele está dizendo que não importa se as profecias se cumprem ou não se cumprem, o que importa é o tipo de... Ontem, foi muito casual. Eu não sei por que isso aconteceu, mas casualmente caiu num cara que, nas minhas redes sociais, um cara que profetiza para todo mundo, e assim, eu nunca vi tantas celebridades com ele. Tantas celebridades, do Brasil inteiro
inteiro. E eu tenho certeza que ele vai entrar nisso aqui. Certeza. Porque quando você começa a andar... Isso aqui não é discernimento de espíritos, não. Quando você começa a andar no... Como é que a gente fala? No backstage, né? É uma observação baseada no que está na Bíblia. Quando a gente começa a andar no circuito de pregação e a gente conhece o que está por trás, a gente sabe o que acontece. Então, você só chega em certos lugares quando você para de pregar contra o pecado. Basicamente isso que acontece. Então, o fruto, não importa quantas profecias alguém acerte, se o fruto, o resultado não for santidade. E sabe uma coisa que eu vi um comentarista falando sobre esse texto aqui? Senhor, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Um comentarista disse o seguinte: eles disseram para Jesus que fizeram isso. Jesus não concordou com eles. Ou seja, Jesus não disse, não, é verdade, vocês fizeram isso mesmo. Ou seja, eles acreditaram que profetizaram. Quem disse que eles profetizaram de fato? Eles. Segundo, eles acreditaram que profetizaram em nome de Jesus. Quem disse que era em nome? Porque pode ser que eles até profetizaram, Sim. mas quem disse que era para a fama de Jesus, né? Então, na cabeça deles era isso. Mas Jesus fala o quê? Eu não vos conheço, ou seja, eu nunca fui íntimo de vocês. Afastem-se de mim, vocês que não obedecem a minha palavra. Que é o fruto da passagem anterior. E aí tem uma coisa que a gente precisa estabelecer. Primeiro ponto de como identificar um falso profeta não é o dom do Espírito. Não é o dom, mas é o fruto do Espírito. Ou seja, não é o carisma, é o Não. caráter. Porque o fruto fala do coração. E as operações falam de algo externo. E aí é quando a gente começa a chocar. Porque, lembra que eu falei que eu comecei a ficar chocado lá atrás? Que é o seguinte, quando você olha na Escritura, você pode ver que Deus pode usar uma pessoa que ele vai mandar para o inferno. Existe exemplo bíblico, tem exemplo na Bíblia Com de alguém certeza. sendo usado e que não é alguém aprovado por Deus? Sim, Balaão é apontado na Escritura como o referencial de falso profeta. E Balaão nunca errou uma profecia. Mas antes da gente entrar em Balaão, eu quero lembrar sobre João Batista. Vamos pensar, que Jesus fala, esse aí é o maior nascido de mulher. O maior profeta que apareceu até aqui. Jesus não fala isso? Agora é um pouco assustador, porque ele está falando que João é maior que Davi. Maior que Moisés. Moisés, que Elias. Agora a pergunta é, ele é o profeta, ele é o modelo, só que quantos demônios João expulsou? Quantas vezes ele abriu o mar vermelho? Quantos milagres ele fez? Quantas vezes caiu fogo do céu? O conteúdo da sua profecia era o quê? Ele traçava uma linha entre o santo e o profano, e a sua mensagem era um convite ao arrependimento e à conversão a Deus. E ele era a referência de um profeta. Para tu ver que a gente está falando de algo muito profundo, porque João não tinha uma operação externa tão poderosa, mas a sua mensagem era totalmente alinhada. E nós queremos aqui falar sobre 3 aspectos de falso profeta para ajudar os irmãos a identificarem a sua operação, o seu coração e a sua mensagem. E nós vamos usar Balaão como arquétipo disso. Nosso arquétipo para isso. Então mostra pra gente isso. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero ler com vocês aqui, nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1. E até uma passagem que você tinha falado comigo, que estava no teu coração, Ângelo, para compartilhar nesses dias. Então eu vou começar lendo o versículo 1 de 2 Pedro 2. Mas entre o povo também houve falsos profetas. De novo, ele está falando entre o povo, qual povo? O povo de Deus. Assim como entre vós haverá falsos mestres. Ele está falando para a igreja.
As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E aí vamos pular para o 15 agora. Sabe o que me pega? É quando o texto bíblico parece o jornal de hoje. Opa. Olha, heresias destruidoras negando o senhorio de Jesus. Mas tudo bem. Versículo 15. Eles se desviaram, está falando dos falsos profetas, deixando o caminho reto. Aqui é pesado, porque ó, eles se desviaram. Talvez esses caras, eles até começaram... Começaram no espírito, Entendeu? De alguma forma, eles foram... se aperfeiçoando na carne. E aí abriram espaço para a carne e saíram da direção do Espírito. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então aqui Pedro está comparando a operação dos falsos profetas com uma figura que é Balaão. E nós vamos se utilizar de Balaão para falar sobre qual é a operação dos falsos profetas, qual é o coração dos falsos profetas e qual é a mensagem. Para isso, vamos lá para Números e vamos olhar um pouco Balaão. Vamos para Números 24. Na verdade, vamos pegar Números e vamos pegar a história toda aqui. Vamos fazer um apanhado. Vamos começar do 22. Tá. E a gente vai chegar até o 25. Números 22. Então a história aqui, para quem não conhece, Balaão era um profeta conhecido da época. E Balaão, ele era um cara que era conhecido por cobrar por oráculos. Ou seja, era alguém que podia ser contratado para profetizar. Quer dizer que ele entregava a palavra e as pessoas davam um dinheirinho, Isso, assim. isso. E tinha um preço conhecido. Ah, é? É, tinha um preço conhecido. Tipo assim, quanto que é pra pregar? É, por aí. É por aí. Quanto que é para fazer tal coisa, entendeu? Então, esse era Balaão. E ele era conhecido por isso. Mas ele era conhecido também por ser assertivo. E aquilo que ele profetizava, acontecia. Uma benção. E aí, aqui no capítulo 22, tem um amado aqui, que é um endemoniado, chamado Balaque. Ele quer amaldiçoar o povo de Israel, porque ele está com medo do povo de Israel tomar, né, a sua terra e derrubar o seu império e destruir tudo que ele edificou. Então Balaque, ele manda contratar Balaão para profetizar ou para amaldiçoar o povo de Israel. Ele manda os seus arautos lá para Balaão e olha o versículo 7. No versículo 7 vai dizer o seguinte: então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram levando o pagamento pelos encantamentos. Chegando a Balaão, repetindo as palavras de Balaque. Então, primeiro ponto. Eles já levaram o pagamento. Por que eles já levaram, Ângelo? Porque eles já sabiam quanto custava. Ângelo, quantas pessoas já te convidaram para pregar? Ah, você pode pregar aqui na minha igreja? E aí sempre tem a pergunta: você pode vir na data tal? Você pode... De onde você vem? Qual aeroporto? Aí qual que é a pergunta que o pessoal faz no final? Quanto que é a oferta? Quanto você cobra para pregar aqui? Há poucas semanas atrás, um rapaz me perguntou. E aí eu não respondi. Porque eu não... Né? E aí ele insistiu. Eu falei: irmão, oferta, a palavra oferta significa que não é salário, é se alguém quer ofertar espontaneamente. E aí ele falou: nossa, nunca... Foi a primeira vez que eu vejo alguém fazer isso. Ou seja, quantas pessoas ele já tinha pago. Mas, meu Deus, mas o pregador não cobra. Esse é o ponto que eu quero chegar. Por que essa semana uma grande igreja do Brasil me convidou, mas o cara muito gentil, e você poderia vir aqui numa conferência e tal. Uma igreja estruturada, grande. E aí eu falei: sim, vamos ver a data e tal. Quando a gente fechou a data, ele falou: tá, mas como funciona? Ele foi muito gentil, né? Mas como funciona para você vir aqui? Aí eu pego o avião e chego, né?
Mas eu sabia, mas aí... Não, mas como é que... O que você pede? Aí eu fico brincando, né? Eu peço Monster. Eu peço água com gás. Mas por quê? Aí ele falou, não, tal. Mas por quê? A culpa não é nem do cara que está te convidando. Sim. Por que todo mundo vai te perguntar quanto você cobra? Porque é normal alguém cobrar. Então, a partir disso, começa a criar uma cultura. Exatamente isso Ou seja, que a gente está vendo aqui. quantos séculos, quantos milênios isso já não é feito? Está na Bíblia desde a Torá. Alguém que profetizava em nome do Senhor em troca de pagamento. Meu Então, Deus. preste atenção. Qual é o coração de um falso profeta? É alguém que se envolve com a obra de Deus buscando benefício pessoal. Buscando pagamento. Pedro mesmo vai dizer lá naquela passagem que os falsos profetas farão de vocês negócio. Então, você que está assistindo, preste atenção agora, que eu vou falar algo pesado. Falsos profetas não necessariamente são pessoas que profetizam coisas erradas, mas são pessoas que profetizam com o coração errado. São pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus não para servir pessoas, mas para buscar benefício próprio. E só para a gente deixar bem claro, o que a gente quer dizer com coisa errada é, talvez coisa errada não é assim... Não estou falando de ensino ainda, estou falando de dons. Porque é óbvio que se o cara profetizar uma heresia, é óbvio que a gente não concorda. Mas às vezes alguém está aprendendo a profetizar e pode não ter uma profecia 100% certeira. Essa pessoa não é necessariamente um falso profeta. Exatamente. Mas o cara pode acertar o que está profetizando. Isso é um falso profeta. E ser um falso profeta. Falsos profetas acertam profecias. Isso. E verdadeiras pessoas que estão sendo desenvolvidas profeticamente podem errar profecias. Exatamente. Porque Jesus disse que você não vai julgar pelos carismas. Jesus disse que você vai julgar pelo fruto. E o fruto está relacionado ao coração. Então, eu quero só pontuar 3 coisas. Um falso profeta, Ângelo, ele vai procurar pagamento, basicamente em 3 áreas. Dinheiro, sexo, poder. Que é os 3 pilares do mundo caído. Então, sim, pessoas estão envolvidas com a obra de Deus buscando grana, isso a gente vê o tempo todo, mas o mais grave não é o dinheiro. São pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus buscando benefício sexual. São líderes que estão usando da sua posição espiritual para manipulação emocional e sedução de pessoas na área sexual. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma grande diferença entre alguém cair em adultério, porque qualquer pessoa pode pecar, qualquer pessoa pode ter uma falha. Não é disso que nós estamos falando aqui. Qualquer pessoa está sujeita a cair em alguma área, alguma fraqueza. Não, eu não estou falando de adultério. Existe a diferença de alguém cair em adultério e alguém se utilizar da sua posição de liderança, se utilizar de uma posição espiritual, de influência espiritual, para manipular pessoas sexualmente. A gente não está concordando com o adultério, mas a gente está dizendo que tem uma grande diferença entre uma fraqueza moral e você usar do poder e do dom que Deus te deu para o benefício nesse sentido. Porque o adultério nós tratamos de uma forma. Nós vamos trazer a pessoa, nós vamos ministrar, convidar ao arrependimento, trabalhar pela restauração da família. Essa pessoa precisa ser tratada. Agora, líderes que estão se utilizando das suas posições para manipulação sexual precisam ser tratados de uma maneira bem mais dura. Então, esse é o ponto. Dinheiro, sexo e poder. E aqui está o outro ponto grave. São pessoas que dizem assim, Ângelo, eu te abençoei, eu te servi, você estava na lama e eu te ajudei. E aí eu te dei roupa, eu te dei uma água, eu te dei alimento, eu cuidei de você, e agora, porque eu cuidei de você, você me deve. E agora, se eu mandar você pular, você pergunta a altura. E agora eu escolho, quando você tira férias, eu escolho com quem os seus filhos casam, eu escolho qual a cor do seu carro. Você não pode ter um carro melhor que o meu. Se você compra um carro, vai comprar um carro melhor, tem que comprar um carro igual para mim. E o melhor da sua renda é para mim. E se você
não fizer o que eu estou falando, quebrar aliança comigo, me desobedecer, você está sob maldição e os teus filhos vão ter câncer. E isso não é brincadeira, isso é real. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Gratidão não tem nada a ver com escravidão. Você pode ser grato por aqueles que te abençoaram, mas você não é escravo da vontade desses homens. Então, cuidado. Então, esse é o coração do falso profeta. Beleza? Agora, operação. Vamos olhar para Balaão. Vamos ver o versículo 9, Ângelo? Então Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão na tua casa? Calma. Pedro disse que Balaão era um falso profeta. Quem que foi falar com Balaão? Deus. Deus veio. Então Balaão conhecia a presença de Deus. Balaão conhecia a voz de Deus. Olha o versículo 20, Ângelo. Então de noite Deus veio a Balaão e falou. Balaão conhecia a voz de Deus. Balaão conhecia a sua presença. Olha o versículo 31, Ângelo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Balaão era um homem de olhos abertos. Balaão era um homem que conhecia a voz de Deus. Balaão é um homem que tinha total interação com as regiões celestiais, anjos, poder. Tem aquela passagem que ele fala assim: eu sou aquele... Não, vamos chegar lá. Que cai... De olhos abertos. De olhos abertos. Que isso, cara? Ele está dizendo, eu sou um vidente, eu vejo, Deus abriu meus olhos. Ele caía no espírito sem fechar os olhos. Tá maluco, mano. Agora olha o capítulo 23, Ângelo, versículo 5. Lê você aí. Lê o 5 aí. 23, 5. 23, 5. 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse... Pausa. Vamos lá, Ângelo. Balaão era o quê mesmo? Ele é um falso profeta, Ângelo. Mas Deus colocou uma palavra na boca de Balaão. Aquilo que Balaão profetizava vinha de Deus. Deus usa pessoas que ele vai mandar para o inferno. Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ou seja, Deus te usa não significa Deus te aprova. Com certeza. Ok. Balaão, ele fala uma frase que a pastorada fala todo domingo. Aquela que Balaão fala: Deus não é homem. Para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou isso? Balaão, falso profeta. Mas olha só, vai piorar, porque Balaão não era só um cara que conhecia a presença, ouvia a voz de Deus, tinha olhos abertos e profetizava as palavras do Senhor. Essa passagem aqui, do capítulo 24, versículo 17, é a passagem mais assustadora de Balaão. Balaão era um falso profeta. E olha o versículo 17. Esse versículo, toda aula tá maluco? De ensino de cristologia... Tem que ler! Não tem como falar da promessa de Cristo e não ler a profecia de Balaão. Lê aí. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade, Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, ele exterminará os que restam das cidades. Ou seja, ele está falando do Messias. Ele viu o Cristo. Então vamos lá. Qual é o coração dos falsos profetas? É alguém que profetiza em troca de benefício próprio. Manipulação, controle, domínio, sexo, poder, dinheiro. Qual é a operação dos falsos profetas? Gente, a operação de um falso profeta é muito semelhante à operação de um profeta verdadeiro. Olhar apenas os carismas e os sinais, você não vai distinguir entre um profeta falso e um profeta verdadeiro. Porque Jesus disse que era o fruto e não... Balaão nunca errou uma profecia. Ângelo, você que é um teólogo mais experiente que eu, você já tem alguma profecia de Balaão que não se cumpriu? Não. Tudo que Balaão profetizou se cumpriu. Mas existe um terceiro ponto, Ângelo, que nós precisamos ater,
que é a mensagem, o ensino. Porque aqui a gente precisa fazer diferenciação entre alguém que se move nos dons e aquilo que ele ensina. Ou seja, aquilo que ele acredita, como que ele olha para a realidade. Então, eu quero, de novo, nós vamos utilizar Balaão e nós vamos pegar as palavras de Jesus de novo. Ok. Em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 14. E ele falando, ele está exortando a igreja, né, nas profecias de Apocalipse. E Apocalipse 2,14 diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a Doutrina. de Balaão. Não é o espírito de Balaão, porque Jesus vai aqui falar em Apocalipse 2 sobre a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel. E Jezabel também é um arquétipo para falsos profetas. Balaão e Jezabel. E ele não está falando do espírito de Jezabel, ele não está falando do espírito de Balaão. Ele está falando da doutrina, do ensino, do evangelho de Balaão. E aí ele vai dizer o seguinte, que a doutrina de Balaão está relacionada com o ensino. E ele ensinava Balaque. Lembra de Balaque? Balaque foi o cara que contratou Balaão para profetizar contra Israel. Só que ele não conseguiu profetizar contra Israel. Ele profetizava e não dava certo. Não. Aí ele mandou as mulheres... Exatamente. Quando Balaão tentava profetizar contra Israel, Deus colocava uma palavra na boca dele. Então ele não conseguiu profetizar nada contra Israel. Mas qual foi a estratégia de Balaão para de fato submeter a Balaque para ganhar dinheiro? Ele trouxe uma doutrina, um ensino. E aqui, preste atenção, é muito comum você ver homens versados nos dons, cheio de poder, palavra de conhecimento, profecia, que interpretam línguas, sinais, curas, milagres. E isso atrai pessoas. Mas quando esse cara, quando essa mulher senta para ensinar o evangelho, ele vai produzir isso aqui. O Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Ou seja, um ensino que conduz à imoralidade. Sempre a doutrina de falsos profetas, isso também está em Judas. Uma dica para os irmãos, se você quer se aprofundar, lê o livro de Judas, porque o livro de Judas ele é um livro voltado para exortar a prática de falsos profetas. Então, sempre vai conduzir a um ambiente de idolatria e imoralidade sexual. Uau. Sempre. Uau. E isso não é só fantasia, nós vemos isso várias vezes na história da igreja, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e nós vimos isso muito perto. Nós vemos isso em pessoas amadas, pessoas que eram nossos amigos, que caíram nesse lugar chamado engano, que eram pessoas versadas nos dons, que se moviam nos dons, pessoas carismáticas, pessoas legais, agradáveis, mas que caíram nesse lugar chamado doutrina falsa, que nós hoje podemos chamar de o falso evangelho, ou a falsa graça, que Judas vai falar, que eles transformaram a graça. É porque o Paulo vai dizer assim, que vocês recebem um falso Jesus e um falso Espírito. Porque para ter uma falsa operação nos dons, você precisa ter um falso Cristo que opera naqueles dons. Ou seja, um falso evangelho. E aí, no capítulo 25 de Números, que é o que vai terminar essa história, Balaão vai ensinar as mulheres a seduzirem o povo hebreu para esse lugar chamado idolatria, imoralidade. E aqui eu quero fechar, para a gente não ficar só no negativo, apontar uma esperança. E eu acredito que essa passagem aqui está muito relacionada com o que nós estamos sentindo. Número 25, caos.
as mulheres estão seduzindo os hebreus, eles estão caindo na imoralidade sexual, na idolatria. E, gente, só um parêntese. Quando a gente está falando de falsos profetas produzem idolatria, não é idolatria para imagem, idolatria para demônios, é idolatria para si mesmo. Idolatria para homens. É tudo aquilo que não é teocêntrico, não coloca Deus no centro. E aí eu quero ler Números 25:6, e eu quero que você comente aqui sobre o zelo profético. E é sobre isso. A gente não está aqui para ficar apontando ninguém, a gente não quer ficar só apontando o erro, a gente não quer ser sniper profético que fica de longe dando tiro na igreja. Nós queremos, de fato, incentivar uma geração a entrar nesse zelo profético. Eu nunca tinha pensado nessa história à luz desse todo. E genial isso. Genial. Vai lá. Então, vamos lá. Então, o contexto aqui... A gente lembra que a gente fez uma conferência sobre isso? Sobre o zelo, lembra? Sim. E o contexto é o caso de Beor, né? Que a Escritura sempre vai falar que Balaão foi assassinado, inclusive. Mas então... Balaão foi morto pelo povo lá na frente por causa do caso de Beor. Essa prostituta aqui é uma daquelas que foi enviada no contexto de Balaque? Sim. Nossa. Balaão treinou essas mulheres para seduzirem o povo hebreu. Nossa. E aí é um caos, imoralidade, a ira do Senhor vem sobre o povo. Então, no versículo 6, de número 25, diz que é o seguinte, esse cara aqui também é um louco. É louco, né? Que parece um pouco, parece que está o jornal de hoje, né? E veio um homem israelita e trouxe diante dos seus irmãos uma mulher midianita, uma dessas mulheres, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas. Enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Gente, só para você entender, o povo está chorando porque a ira de Deus está sobre o povo, por causa da imoralidade. O cara me atravessa na frente do povo, na frente de Moisés, com uma mulher, e entra dentro da tenda dele para ter relações sexuais com ela. Na frente de todo mundo. Tipo assim, gente, é louco. E aí tem um caso que é uma pessoa que me encoraja, que é Finéias. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e pegou uma lança e foi atrás do israelita e, entrando na sua tenda, atravessou os dois pela barriga. O que os caras estavam fazendo aqui, Ângelo? Os caras estavam no meio de uma relação sexual. Finéias, o sacerdote, entrou e atravessou os dois com uma lança, o israelita e a sua mulher. Então a praga cessou entre os israelitas. E aqui tem a expressão de Deus que me choca. Versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando o meu zelo no meio deles. Assim, não destruí os israelitas por causa do meu zelo. O sacerdote Finéias se revestiu do zelo de Deus e confrontou drasticamente o fruto da doutrina de Balaão no meio do povo. Ele resistiu de forma drástica. Talvez pessoas possam estar olhando para nós agora e falar: mas o que vocês estão falando é muito drástico, é muito grave, é muito forte. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Porque nós queremos, de fato, sermos instrumentos para que o povo entenda, ou seja, ferido pelo entendimento, a revelação do zelo de Deus pelo seu povo. E Ângelo, olha só, então, não sei se você está entendendo, mas é o seguinte: talvez você está cansado de ficar vendo meme e worship fails, todas as páginas, eles são nossos amigos. Ok? A gente dá risada com tudo que acontece. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa assim, é engraçado, mas é trágico. sim. Né?
E talvez você ri, mas ao mesmo tempo você passa muita raiva. E o que a gente está querendo tentar te passar é o seguinte: talvez tem gente que está nos ouvindo aqui e talvez você é um Finéias. Talvez você é um que Deus está chamando para ser consumido por zelo. Talvez chegou a hora de você parar de ficar passivo e só ficando dando risadinha. Talvez chegou a hora de você ser consumido pelo zelo de Deus e se levantar como resposta. É óbvio que aqui no contexto do Antigo Testamento que nós estamos lendo, a resposta foi uma violência física. Mas Jesus, no Novo Testamento, fala de violência espiritual. Ele diz que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus, ele avança violentamente. Que basicamente que significa que o reino de Deus honra a violência espiritual. João Batista, ele fez violência espiritual, que basicamente significa oração, jejum, estilo de vida de quebrantamento. E nós estamos convocando uma geração que queira ser consumida com esse mesmo zelo que Finéias, com esse mesmo zelo que João Batista. Agora, infelizmente, se você visitar algumas igrejas na sua cidade para aprender sobre dons espirituais, provavelmente você vai encontrar 3 tipos de abordagem. Você vai encontrar pessoas excêntricas, doentes, mal intencionadas, que usam os dons para benefício próprio ou criam heresias a partir das suas próprias experiências. Vai encontrar também irmãos que guerreiam contra os dons e que vão querer rebater qualquer menção que você fizer à manifestação do Espírito. Você vai encontrar irmãos que simplesmente não buscam os dons, que na prática eles não acreditam e eles não se importam. No entanto, quando o assunto são dons espirituais, a resposta que Deus está pedindo para você não é que você seja indiferente, não é que você faça oposição, mas também não é o excesso. O que o Espírito Santo está te chamando e abrindo a porta é para que você compreenda esse assunto e rompa com o exagero, rompa com excesso, porque tudo isso está prejudicando o corpo de Cristo. Nós sabemos que os dons espirituais têm servido de pretexto para que muitos falsos profetas destruam a obra de Deus. Mas a maneira bíblica de combater esses inimigos da cruz de Cristo não é ignorando o assunto ou ficar compartilhando memes. Eu sei que quem olha de fora pode pensar que é fácil para a gente estar falando aqui essas coisas. Afinal de contas, eu sou pastor do Convergência, que é uma igreja, entre aspas, super legal, ou entre aspas, super equilibrada. Mas eu também sei o que é ter que congregar em uma igreja onde não existe um ambiente saudável para a manifestação dos dons espirituais. Eu sei o que é você ler o livro de Atos e desejar ardentemente viver aquilo que está escrito e não encontrar nenhuma igreja que busca aquela realidade num raio de 1000 quilômetros assim ao redor da sua casa. Muitos irmãos que eu conheço tinham esse mesmo fervor quando se converteram, mas abandonaram a busca pelos dons e pela presença em nome de um pretenso amadurecimento, entre aspas. Mas não adianta ficar tentando enganar a si mesmo. Se você já teve uma experiência real com a voz e com a presença de Deus, nada vai roubar isso de você. E hoje nós estamos aqui para dizer que o que Deus fez na sua vida foi real, mesmo que isso tenha acontecido no meio de imaturidade, mesmo que talvez você tenha visto que, o fulano me empurrou quando orou por mim, foi manipulação. Mas você sabe que mesmo nesse contexto teve coisa real. Você não pode deixar que o pecado de outras pessoas, que heresia que alguém pregou, seja um obstáculo para aquilo que Deus estava fazendo, porque Deus estava fazendo coisas na sua vida, apesar do erro de certos líderes. Em Provérbios 29, versículo 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. E é exatamente esse tipo de corrupção e de desvio que está acontecendo na igreja da nossa nação. Muitos pensam que buscar o dom de profecia é para gente imatura. E é por isso que tem gente imatura e carnal
estando nesse posto, na vanguarda do movimento profético. Por quê? Porque você está deixando eles nesse lugar. O que nós mais precisamos hoje é de gente madura, que ocupe esse lugar e que estabeleça um parâmetro bíblico para a operação da profecia no Brasil. E com a base teológica que você está recebendo nesses 3 dias aqui, você vai poder buscar e praticar livremente os dons espirituais, sem medo de estar acreditando numa mentira. Está na hora de pararmos de apenas ficar fazendo meme e chutando a boca de cachorro morto. Está na hora de começar a proclamar abertamente no Brasil um modelo bíblico para atuação profética. Esse é o tempo de você parar de esperar pelos outros. É hora de você se posicionar como um precursor, como um pioneiro. Você precisa buscar com zelo os dons espirituais na sua igreja, na sua cidade. E é justamente por isso que nós estamos aqui mobilizando dezenas de profissionais de equipamentos de última geração para produzir e divulgar essa imersão aqui. Nós estamos aqui para estabelecer um ambiente seguro para movimentação profética saudável, para que essa finalmente possa florescer no Brasil. Porque eu e o Fábio e outros amigos também, por mais de 10 anos, nós estamos dedicando a nossa vida, estudando sobre profecia, atuando no ministério profético, treinando centenas de pessoas no Brasil a como se moverem, não só indivíduos, mas igrejas inteiras. E nós temos a consciência de que essa experiência que a gente provou na prática, no chão de fábrica da igreja, ela pode servir para você agora. A gente provou, experimentou no dia a dia, na prática na igreja, e agora a gente quer lançar ela sobre você nas vias online, porque ela pode ser e certamente vai ser um antídoto contra essa cultura pseudo-profética. E a gente quer compartilhar isso com você. Hoje, no dia de hoje, Deus está clamando mais uma vez: quem eu vou enviar? Quem irá por nós? O Espírito Santo deseja manifestar poderosamente nos nossos dias, mas ele precisa derramar o vinho novo num odre novo, porque os odres que nós temos hoje, no tempo de hoje, que nós vemos no Brasil, já se romperam há muito tempo. Então é tempo de algo novo. Então o desafio é o seguinte: você precisa se posicionar como sendo resposta para colaborar numa edificação de um ambiente saudável e favorável para a manifestação do Espírito Santo na igreja. E é por isso que nós estamos trazendo à tona esse assunto. Hoje, nós falamos sobre 3 verdades: o coração, a operação e a mensagem dos falsos profetas. Você aprendeu a identificar os falsos profetas e as fraudes espirituais do nosso tempo. E amanhã nós vamos apresentar um contraponto à cultura supersticiosa e destruidora. No segundo dia da imersão profética, assim diz o Senhor, nós vamos falar sobre o legado dos profetas. Você vai descobrir que, mesmo em meio a um cenário caótico como esse que nós vivemos hoje, Deus nunca deixou de ter um remanescente. Vamos demonstrar por meio de exemplos e da doutrina das Escrituras que não apenas Deus é capaz, mas que Ele quer e deseja o mesmo nos nossos dias. Portanto, fique atento no grupo do WhatsApp, não perca a estreia do segundo dia da imersão profética, assim diz o Senhor. E, ao fim desse primeiro dia, eu quero lhe propor um desafio. Os falsos profetas não têm vergonha de se expor. Eles usam os meios que forem necessários para atrair mais e mais seguidores para suas mentiras. Portanto, nós precisamos ter um zelo maior ainda para falar mais alto e divulgar a verdade sobre esse assunto. Será que você tem coragem de fazer pela verdade o que os falsos profetas têm para fazer pela mentira? Nós estamos investindo pesado para que essa imersão chegue até você. E agora é a sua vez de fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, pega o link da transmissão e coloca aí no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, envia por mensagem privada para aquelas pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento.
E se você chegou aqui por meio de um link compartilhado, pode ser que ainda não saiba que nós temos um grupo no WhatsApp. Lá dentro você receberá informações exclusivas sobre os temas abordados, materiais complementares e os links de acesso para participar dos próximos dias de imersão. Portanto, para ter uma experiência completa, clique agora no link que está aqui na página e entre agora no grupo oficial da Imersão Profética, Assim diz o Senhor. Como você está vendo, o movimento profético deu lugar a uma cultura supersticiosa e perniciosa no Brasil, mas isso não significa que as experiências que você já teve com a voz de Deus não foram reais, ou que o Senhor não queria falar com você de uma forma mais poderosa ainda. Os escândalos e os abusos que nós observamos na igreja hoje só existem por falta de um conhecimento profundo das profecias bíblicas. E foi justamente para combater essa cultura e construir um ambiente saudável de revelação em nossa nação que nós desenvolvemos a maior plataforma de escatologia em língua portuguesa. A Imersão Profética, Assim diz o Senhor, é uma produção original do Mascalim, o nosso centro de estudos escatológicos. Os membros do Mascalim têm acesso diário a dezenas de aulas, mentorias, documentários e todo tipo de conteúdo produzido por um time multidisciplinar de professores como o Fábio, o Arlindo, eu, a Carol e muitos outros. Um acervo de conteúdos que cresce continuamente. Com uma comunidade de membros espalhadas por várias partes do Brasil e do mundo das mais variadas linhas teológicas e denominacionais. Um espaço ideal para homens e mulheres, jovens e adultos, para todo aquele que quer compreender o que a palavra de Deus ensina sobre os últimos dias. Portanto, fique atento, pois ao longo da imersão profética Assim diz o Senhor, nós abriremos vagas para o ingresso de novos membros no Mascalim. Também anunciaremos uma novidade especial para todos aqueles que querem crescer nos dons espirituais e aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Para saber mais, estamos abrindo nesse exato momento um grupo de interessados onde você vai poder tirar suas dúvidas com a nossa equipe e garantir a sua inscrição. Certamente você já se sentiu incomodado ao comparar as experiências sobrenaturais que são descritas no livro de Atos com o dia a dia da sua congregação, não é? Então, geralmente nós aprendemos a sufocar essa discrepância com uma série de justificativas como se Deus não quisesse mais se manifestar hoje em dia. Mas essas desculpas não passam de uma recusa para ouvir o chamado do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo ordena que a igreja busque com zelo e dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Foi por isso que nós investimos muitos esforços dos nossos recursos para desenvolver uma novidade que será anunciada durante a imersão profética Assim diz o Senhor. Há mais de um ano, o Mascalim tem trazido luz sobre os 150 capítulos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos. O conhecimento que nossos professores reuniram ao longo de uma vida inteira, nós temos compartilhado com centenas de irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E fizemos questão de contratar dezenas de profissionais altamente qualificados e de comprar equipamentos de última geração para garantir para você a melhor experiência de aprendizagem. Não é apenas no Mascalim, mas também em produções originais como essa, a Imersão Profética Assim diz o Senhor, que está abençoando gratuitamente milhares de irmãos. E a novidade é que nós estamos preparando para você algo que vai lhe proporcionar uma experiência ainda mais profunda nesta semana, principalmente se você estiver entre os novos membros do Mascalim. Portanto, fique atento e continue com a gente até o fim dessa imersão.